tirar esta bênção de você. E como pessoas abençoadas que têm princípios da palavra de Deus, nós vamos nos apresentar no altar, porque já entendemos que este momento da oferta é um momento muito especial do culto. É o momento em que o Senhor desce para receber o quê? Receber o quê? Não é o papel moeda que vem aqui? Não. O papel moeda você deixa por uma obrigação, porque... Não por uma obrigação, por um entendimento que o Senhor já fez na sua vida, que já te abençoou, foi generoso com você, e você através dele apresenta que o seu caráter já está transformado, e que você através dessa nova vida pode honrar aquele que te abençoa e te faz abençoado em Cristo de todas as formas, amém? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esta palavra, obrigado por este entendimento de sabermos que somos abençoados em Cristo e ninguém pode tirar isso das nossas vidas. Podemos ter lutas e dificuldades, mas há um propósito de sermos abençoados ao Senhor. E cada um, Senhor, dos teus filhos que vivem debaixo desta verdade, serem abençoados, onde se apresentar na tua presença, Senhor, para devolver os seus dízimos, trazer suas ofertas, suas primícias, em louvor e gratidão ao teu nome, que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural, assim nós declaramos em nome de Jesus, amém e amém. Pode vir, querido, ao altar, com louvor, com gratidão ao Senhor. Obrigado. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra, tenho que passar logo aqui um recado antes que eu esqueça. Faz uma semana que nós tivemos o nosso encontro, amém, querido? E eu quero convocar todos vocês que foram ao encontro para nós termos aqui um bate-papo na próxima terça-feira, tá bom? Terça-feira, depois de amanhã à noite, todo você que foi ao encontro, foi tremendo, maravilhoso, mas como nós falamos lá no encontro, o encontro é apenas um começo. Nós precisamos da continuidade. E eu quero marcar com você. Nosso pós-encontro vai ser terça-feira, 19h30. Aguardo você aqui para um bate-papo informal, gostoso aqui, um tempo muito legal que nós vamos ter dentro dessa experiência que você teve e que não pode ficar paralisada. Ela precisa multiplicar, ela precisa crescer, ela precisa galgar novos espaços na sua vida e no seu coração. Aleluia. Justamente para nós recebermos mais do Senhor e não vivermos como diz o tema da palavra de hoje, saia da reserva. Saia da reserva. A reserva aqui é no sentido de já estar com pouco combustível, já quase parando na jornada. Desde que Deus criou o homem, querido, Ele sempre quis que o homem vivesse numa condição chamada plenitude. Chamado como? Plenitude. Para isso, Deus, antes de criar o homem, Ele criou toda a estrutura necessária para o homem viver bem. Diz a Bíblia, criou Deus o homem e o colocou no jardim que tinha criado na banda oriental do Éden. Ou seja, antes de Deus criar o homem, Ele já tinha feito o Éden, o jardim do Éden, já tinha colocado tudo que o homem necessitaria para viver bem naquele lugar. Porque esse sempre foi o propósito de Deus, que o homem vivesse pleno, que o homem vivesse em plenitude. Mas nós sabemos que o pecado entrou ali no Éden, através de Satanás, enganando o homem, enganando a mulher,
E a partir deste momento, nós começamos a observar que há uma luta para justamente nos tirar deste patamar de plenitude e nos colocar em patamares muito inferior. Entretanto, apesar do homem ter pecado no Éden, o projeto de Deus para que recebêssemos e vivêssemos em plenitude não mudou. Amém? O projeto de Deus que você tenha plenitude não mudou. E a Bíblia nos garante isso no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 16. João 1,16 diz: porque todos nós temos recebido da sua... Recebido o quê? Vamos ler o texto? Porque todos nós temos recebido da sua... E graça sobre graça. Ou seja, a plenitude, que eu vou já explicar o que é, ainda vem de uma forma que, independente de merecermos ou não, vem pela graça de Deus. Mas exatamente vamos definir o que é plenitude. Segundo o nosso bom dicionário da língua portuguesa, diz que é um estado do que é inteiro, daquilo que é inteiro, completo, totalidade, integridade. Segundo o nosso dicionário português, é aquilo que está completo. Segundo o contexto bíblico, o que significa plenitude? Segundo o melhor dicionário que eu conheço da Bíblia, que é o dicionário de Estudo Almeida, ele diz assim: fala de abundância, presença completa, estatura completa, tempo certo de Deus agir. Então, plenitude é vivermos numa condição que algo se torna completo na nossa vida no tempo certo para Deus agir. Para melhor entendermos o que é plenitude, eu vou trazer até uma imagem que é usada muito em cursos de autoconhecimento, cursos empresariais, cursos de neurociência, que é a famosa roda da vida, para você entender um pouco. Se você observar esta imagem da roda da vida, você vai observar que cada uma dessas fatias aí, parece uma pizza, né, de muitas fatias, cada uma dessas fatias vai falar de uma área da sua vida. Todos nós caminhamos por essas áreas da vida e nós precisamos aumentar o nível em todas elas, porque não adianta você ser bem-sucedido numa área da vida e na outra está lá embaixo, na reserva, em déficit. Quais são as áreas da vida? O seu lar, o seu trabalho, a sua vida afetiva, os relacionamentos, o seu trabalho social, o quanto você contribui para a sua cidade, para o local que você mora, relacionamento com os amigos, família, o seu lado espiritual, a sua comunhão com Deus, sobre a sua saúde particular, a sua saúde física, o seu equilíbrio emocional, a sua saúde emocional, o seu intelecto que precisa desenvolver, ok? Querido, Deus colocou aí mais de 1 quilo de massa cefálica na cabeça, não é só para equilibrar o peso não, é para utilizar, ok? O seu lazer que precisa ter também, e a área financeira, afinal de contas, todos nós precisamos sobreviver dentro desta questão. Então nós vemos essa roda da vida aí, que são as áreas que você atua. Deixa mais um pouquinho para mim, por gentileza. As áreas que você atua. O que é ter plenitude, pastor? É você conseguir o máximo possível alcançar, encher o quadro cada fatia dessa roda da vida. Você pode dizer, pastor, olha, o meu lar vai muito bem, a minha casa, graças a Deus, lá nós vivemos em paz e harmonia e tal, mas profissionalmente está ruim. Então você não está vivendo plenitude, porque não adianta ter uma área muito boa e outra lá embaixo. Outro pode dizer assim, pastor, a carreira está bem, estou trabalhando, graças a Deus, serviço tem recurso, Deus já está dando até uma estabilidade financeira, glória a Deus, mas emocionalmente eu estou tão seco, vazio, não adianta também. Não adianta dizer assim, pastor, tenho tido bem na minha área emocional, está tudo certo, relacionamento, está tudo ok, mas eu me sinto tão fraco espiritualmente, tão vazio espiritualmente. O que seria então plenitude? Nós conseguimos alcançar o máximo em cada uma das áreas da nossa vida. Aí você vai dizer, mas pastor, isso é impossível. Não, não é impossível, é difícil, mas não é impossível.
Mas esse é o projeto de Deus. Inclusive, nós vamos ver nesta palavra que Ele nos ajuda a alcançarmos todas as áreas da nossa vida, a alcançarmos um nível de plenitude. Agora, uma observação que eu preciso lhe dar. Obrigado, pode tirar. O fato do projeto de Deus falar em plenitude, isso não é uma garantia que Deus está nos dando que nós não vamos passar por dia mau. O dia mau existe para todo mundo e não adianta dizer o contrário, senão eu estaria enganando você. O dia mau acontece, aquele dia de luta, aquele dia de dificuldade, que acontece um problema, uma perda, uma tragédia. Esses dias vão acontecer, é natural na vida do ser humano. Agora, por que a Bíblia usa justamente a expressão dia? Porque fala de algo passageiro. O dia mau não pode ser a marca da sua vida, tem que ser algo que começa e termina. Não é à toa que a Bíblia diz que o choro tem prazo de validade. Um choro pode durar toda uma noite, mas no outro dia, ao amanhecer, tem que vir o quê? A alegria. Então o dia mau ele não pode ser perpétuo na sua vida. Mesmo que tenhamos um luto, uma perda, uma dificuldade, ele precisa uma hora cessar, porque senão vai roubar de nós a plenitude. Agora, pior do que o dia mau, porque ele é passageiro e nós vamos vencê-lo, querido, é nós vivermos, o que não podemos é viver o tempo todo numa linha de risco, como se estivesse no fio, sempre em dificuldade, exatamente o que nós vamos falar de uma vida na reserva. Por que eu usei esse tema, a vida na reserva? Quem é condutor aqui de veículo sabe que quando você dirige o seu carro, trafega com o seu carro na reserva, você está correndo diversos riscos. Primeiro, de danificar o sistema de combustão do seu carro. Bomba de combustível, de entupir, de trazer alguns problemas, e vai multiplicando esses problemas, que pode alcançar até uma das partes principais do seu carro, que é o motor. Além do mais, você andando na reserva, você pode ficar em pane seca. Qual é o problema da pane seca? Primeiro é a vergonha, né? Você para o carro numa rodovia, vem um socorro e diz assim, teve algum problema no carro? Não, fiquei sem combustível. Feio, né? Mas se fosse só isso, a gente passava um óleo de peroba na cara e estava resolvido. O problema é que a pane seca, querido, te dá uma multa. Pontos na sua carteira e multa. E muitas vezes você diz assim, mas eu não tive dinheiro para colocar combustível, mas eu tenho certeza que o valor da multa é mais do que o valor que você precisar colocar de combustível no carro. Então, isso também fala da nossa vida, querido. A nossa vida não pode viver o tempo todo andando debaixo de risco, naquela apreensão terrível, porque seria o oposto de nós vivermos em plenitude, é justamente vivermos uma vida na reserva. Veja bem, entre a plenitude e a reserva tem um dia mau, mas esse é superável. O problema é quando estacionamos a vida e como se andássemos o tempo todo na reserva, com risco que as coisas não funcionem, não dê certo na nossa vida. Para isso eu vou usar novamente aquela imagem da roda da vida, só que numa outra perspectiva. Olha só uma pessoa quando ela está na reserva. Tem áreas da vida que ela está até bem, mas tem área que ela está zerada. Tem área que ela está amíngua. Nessa situação aqui, alguém pode estar até bem espiritualmente. Olha, a espiritualidade do indivíduo está quase 100%, está 90%. Mas se você olhar outras áreas da vida, a família está zerada. A gente olha do outro lado, finanças, economia, está ali, olha, já na última gota, com dificuldade, emoções, não tem um tempo de qualidade com a família, não tem um tempo de lazer. Querido, a gente precisa equilibrar essas áreas da nossa vida. E a gente precisa ter um posicionamento e entender, a minha vida não pode ficar na reserva a vida toda. Porque se ficar na reserva, corre risco e vai dar problema. Um exemplo, pessoas que vivem a sua vida na reserva no contexto familiar, nunca tem tempo para a família. Quando menos acontece, explode um problema na família e não tem como resolver. Por quê? Porque nunca prestou atenção. Outros não têm um tempo de lazer. Querido, você que ainda tem filho pequeno, aproveita, né? Ensine seus filhos a ter uma vida legal. Eu não tenho tempo de lazer, pastor, com meus filhos, porque eu não tenho dinheiro.
querido, compra um pão com mortadela, pega uma toalha, senta ali naquele parque ali com teu filho, isso vai marcar a vida dele, a eternidade. E não precisa de muito recurso. Muitas vezes até a sobra, aquele lanche francês está lá na sua geladeira, o restaurante, né? Você pega ele, dá uma misturada legal, vai com ele ali, senta, bate papo, conversa, né? Pega um papelão e desce ali na grama, cuidado para não cair no lago, mas dá para fazer isso. Por quê? Porque senão você vai ficar num déficit, numa área da sua vida, que amanhã um traficante vai achar uma brecha. E se você não adotar o seu filho, o traficante adota. Então, o que é que acontece? A gente precisa, querido, equilibrar, porque não dá para ficar na reserva. Eu estou muito bem espiritualmente, mas a família está se acabando. Eu estou muito bem financeiramente, mas emocionalmente eu estou quebrado. Estou na reserva, estou pensando até em suicídio e morte. Porque, querido, a pessoa quando vive na reserva, ela tem que entender que ela tem muitas áreas da sua vida que ela precisa melhorar, ela precisa dar uma equilibrada. E como seria uma pessoa vivendo na reserva? Seria justamente aquela pessoa que algumas áreas da sua vida não tem equilíbrio, não tem harmonia, não tem conquista em algumas áreas da vida, vive à beira de uma exaustão. Parece que a vida toda o indivíduo tem que resolver problema, apagar incêndio, não tem paz, e corre para cá, corre para ali, e ainda acha bonito dizer assim, eu estou vendendo almoço para comprar janta, eu tenho que resolver um problema ali, porque estourou uma bomba lá. E isso é viver na reserva, querido. Em resumo, diante das circunstâncias da vida, sempre tem uma falta, sempre tem algo que não está funcionando. Falta recurso, falta equilíbrio, falta maturidade, saúde emocional, muitas vezes falta até a fé. O indivíduo na reserva ele tem dificuldade até de confiar em Deus, em plenitude ele está nadando de braçada com Deus, mas na reserva ele começa até a questionar se Deus existe. Não consegue ter um tempo de descanso de qualidade. Pessoas que estão na reserva, que têm uma série de problemas que precisa resolver, e problema é o seguinte, querido, ele começa sendo problema. Quando você não resolve, ele passa a ser uma necessidade, depois ele passa a ser uma urgência e depois uma emergência. E aí o indivíduo ele fica na situação, ele não tem nem sono de qualidade. Ele não consegue sequer colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Por quê? Porque tem áreas da sua vida que estão tão na reserva, que estão lhe tirando o sono, estão lhe tirando a paz, deixando à beira de um ataque de nervos. Pessoas que vivem, querido, de reações e não de ação. Viver na reserva é você viver de reação e não de ação. Veja bem, eu e você recebemos de Deus capacidade de agir. Capacidade de quê? De agir. Então nós precisamos agir. Quem age está no controle. Diferente de quem reage. Reagir é quando o problema vem, bate, empurra você e aí você tem que fazer alguma coisa. Isso é uma reação. E quem vive de reação vai viver a vida toda na reserva. Por isso é que a gente precisa aumentar os níveis de conhecimento intelectual, espiritual, emocional, para quê? Sabermos agir e não apenas reagirmos. Talvez, querido, você que me ouve hoje, pode estar na reserva das suas emoções, esgotado, depressivo, sem ânimo, desequilibrado. Talvez você esteja numa reserva financeira, sempre com necessidades, precisando ajustar-se financeiramente. Talvez a sua reserva possa ser familiar, a família desmoronando, não tem prazer de estar dentro da sua casa. Meu Deus, que terrível! A nossa casa, querido, é um lugar de termos segurança, de termos paz, mas muitas vezes nós não temos prazer sequer de estar na nossa casa. Talvez você esteja na reserva no seu trabalho, sem prazer de trabalhar, o trabalho para você se tornou um fardo. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: se você amar aquilo que você faz, você não vai trabalhar um dia da sua vida, todos os dias serão de alegria e prazer, porque você está realizando, você está conquistando. Agora, se você não ama, só faz por o seu trabalho é só por uma questão de necessidade,
Porque você pensa assim, eu tenho que ir porque eu tenho conta para pagar, querido. Você está na reserva há muito tempo. Precisa melhorar isso na vida. Precisa buscar umas novas opções. Nunca é tarde, querido, para você aprender e fazer algo novo, algo diferente na vida, dar uma virada na vida. Mas o importante é, saia da reserva, meu irmão. Porque isso vai sugar as suas energias, a tua força. Vai chegar uma hora que você vai estar extremamente esgotado, sem nenhuma energia, sem nenhum combustível. Talvez você esteja na reserva, me ouvindo hoje, e o que está na reserva são os seus relacionamentos. Se pedir para você, faça uma lista de amigos. Talvez a dor dentro de você é tão grande que você diz assim, eu não confio em ninguém. Não tenho amigos. Queridos, amigos, a Bíblia diz que é melhor do que ter irmãos. Porque um amigo é mais chegado que um irmão. Isso é bíblico, está no livro de Provérbios. Porque família não escolhe, vem no pacote. Você tem que amar de qualquer jeito. Amigo, você pode escolher. Você pode escolher. Né? Você pode colocar regras na amizade. Ok. Talvez, querido, hoje a tua reserva está na saúde. Querido, você vai esperar a dor chegar, a enfermidade se multiplicar, chegar num nível de risco de vida para você tomar conta da sua saúde? Não ande com essa saúde na reserva, meu irmão. Ah, eu não estou sentindo nada. Vai no médico, faz um exame preventivo, meu irmão. Sabe o que eu acho interessante? É que o indivíduo, muitas vezes, ele diz assim, porque eu vou esperar. Meu irmão, se você não tiver cuidado da sua saúde, o que é que vai ter? Eu estou sentindo um negócio aqui, mal, tá, o médico diz que eu tenho que fazer um exame de sangue, mas é R$80. Engraçado que você come um podrão, um sanduíche por 60, que detona a tua saúde e é barato. Mas um exame que vai cuidar da tua saúde é caro. Tem algumas coisas que a gente precisa mudar o valor. Não é a questão de preço, é a questão de valor da nossa vida. Então, será que você vai ter que sentir sintomas? Ou talvez alguns estão escondendo os sintomas, vivendo extremamente da reserva, que quando o mal se abater, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu tenho um exemplo desse na nossa casa, né? O nosso querido Carlitinho. Foi sozinho no médico, o médico disse que ele estava com um problema, não quis fazer o tratamento, escondeu. Quando nós soubemos, não teve mais jeito. Por quê? Porque decidiu viver na reserva. A gente precisa melhorar isso. Querido, nós precisamos curar aquele mito de dizer assim, não vou no médico, que quando a gente vai no médico, ele descobre que tem doença. Não, a doença já está lá, ele fez o favor de descobrir. E tem uns que tem o mito de dizer assim, não, porque quando o médico mexe, parece que o negócio piora. Não, já está ruim. Ele vai lá para tentar melhorar. E talvez, querida, a sua reserva seja no espiritual. Tudo na vida para você é prioridade, menos servir a Deus. Desanimado, querendo desistir da fé. Qualquer problema em outra área da sua vida, você quer jogar toda a culpa para a área da fé. Você não faz um planejamento, você anda na reserva com a sua saúde há muito tempo, aí fica enfermo, aí fica com raiva de Deus porque você ficou enfermo. Não, querida, a culpa foi sua que ficou com a sua saúde na reserva durante muito tempo. Muitas vezes nós não somos fiéis a Deus, nós andamos com as nossas finanças na reserva e depois nós queremos colocar a culpa em Deus. Nós vivemos com as nossas emoções na reserva, batendo o peito, dizendo que está tudo certo, não procura ajuda, e depois nós queremos culpar Deus. Como se Deus fosse o tanque de reserva que tem que dar combustível para todos os outros. Não, querido. A busca precisa ser uniformizada. Nós precisamos aprender a aumentar o nível de reservas, sair dessa reserva, aumentar o nível de energia, de combustível na nossa vida. Mas depois de toda essa situação, que talvez você diz assim, pastor, já percebi que tem umas áreas da minha vida que eu estou na reserva. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus não esqueceu de você. Amém, querido? E hoje Ele vai te dar a oportunidade de você sair da reserva e começar a experimentar o que é plenitude na sua vida. Alguém recebe aí, meu irmão? Amém? Então, o que leva uma pessoa a ficar com a sua vida na reserva? Eu já mostrei o que é estar uma vida na reserva. Situações, como é que acontecem. Mas onde começa para o indivíduo viver com a vida na reserva? Começa com um problema particular do ser humano chamado
Autossuficiência. Autossuficiência. É quando o indivíduo é aquele que acredita que não precisa de apoio, não precisa de ajuda, não precisa de auxílio, não precisa de conselho e nem orientações para viver. É aquele que bate no peito e diz assim, já sei. Um dia atrás eu preguei uma palavra aqui que eu fui até interessante, né? Eu tinha uma ação jurídica contra uma outra situação em um outro estado, até aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu não sabia que o advogado de lá, ele era cristão também, estava passando um problema difícil, e interessante, quando terminou a audiência, assim, eu podia falar com o senhor um minutinho? E aí eu fiquei assim, pô, nós já resolvemos o problema, ok, vamos lá. Ele disse assim, eu vi aquela pregação que o senhor fez, sobre melhor nem saber, como mudou a minha vida. Eu já assisti 3 vezes com a minha esposa, e como mudou a vida. Virou um amigo. Não porque fui eu que preguei, querido, mas porque foi uma palavra que o Senhor trouxe para a nossa vida. Se você não ouviu, está no nosso canal do YouTube aqui da igreja, assista. Tem hora, querido, conhecimento é bom, conhecimento liberta, mas tem hora que quando a gente pega e usa mal o conhecimento, é terrível. E quando é que a gente usa mal? É que quando você está na reserva numa área, talvez você esteja na reserva emocional, já quase desistindo da vida, aparece alguém para lhe dar um apoio e diz assim, eu já sei. Mas você precisa procurar um profissional mais... Não, eu já sei. A gente tenta ajudar de alguma forma e o indivíduo, não, já sei. Querido, isso é terrível. Jesus todo dia nos convida, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossas almas. Querido, até cultura, que era um negócio que demorava para mudar, que antigamente se dizia que demorava 50 anos para mudar a cultura de um lugar. Hoje, com o avanço tecnológico, estão se falando que uma cultura de um lugar pode mudar em 3 anos só. Se até coisas que eram mais arraigadas mudam, querido, muito rápido, muito mais o nosso conhecimento. Então, querido, nós precisamos sair dessa autossuficiência, porque a autossuficiência é a falsa sensação que está tudo bem, mas na verdade você está indo para a reserva. Sabe, já que nós estamos fazendo essa comparação com um veículo, sabe o que seria a autossuficiência? É quando queima aquele fusível do marcador de combustível, que você acha que tem combustível, mas já está na reserva. Que você acha que o combustível que está marcando lá está certo, mas quando você menos percebe, você entra em pane. Por quê? Porque você foi enganado por algo que você achava que estava certo. Quando nós entramos nessa rota da autossuficiência, querido, é o que nós chamamos da síndrome do cavaleiro solitário. É aquela pessoa que anda só e que ela acha que tem resposta para tudo. Ela não precisa de apoio, não precisa de ajuda, não precisa de orientação. E o mais interessante é que ela é autossuficiente até o tanque dela esvaziar. Depois que esvazia, na autossuficiência dela, ela começa a dar desculpas, a culpar os outros, a colocar a culpa nos outros. Quando na verdade, querido, foi a autossuficiência dela que levou a uma vida constante na reserva e agora entrou em pane. Então, querido, o ser humano, ele não foi feito para viver só. Para isso, desde que Deus criou o homem, de toda a criação, Deus só viu uma coisa que não era boa. Qual foi? Que o homem não vivesse só. De tudo que Deus fez, ele disse, é bom. Mas quando fez o homem, ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Para isso, o ser humano precisa ter uma família. Ele precisa conviver em sociedade. Ele precisa viver em comunhão. Ele precisa, de alguma forma, ter relacionamentos na sua vida. Quem resolve caminhar só, querido, vive desprotegido, sem ter quem possa ajudá-lo, auxiliá-lo, levantar na hora de cair. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa, na caminhada, ter companheiros. Para quê? Para que na hora que o enfraqueça, diz lá no livro de Isaías, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, levanta-te, caminha, vamos estar junto. Eu sei, querido, que muitas vezes as decepções da vida nos faz nos afastar de muita gente, eu sei disso.
E as decepções da vida, vamos ressignificar sobre decepção com pessoa? Isso às vezes até é bom. Por quê? Faz uma triagem natural de quem você pode confiar e quem você não pode. Quem você pode realmente encarar como amigo ou apenas como um colega. Pessoas que você pode realmente compartilhar algo e pessoas que você chega e diz assim, olha, o seu limite é aqui. Porque se não houver essas situações, nós não vamos saber realmente quem é quem. E nós sabemos que os verdadeiros amigos, eles vêm nos dias da dificuldade, eles vêm nos dias da angústia, não apenas nos dias da celebração. A Bíblia se preocupa tanto com isso, querido, que antes de Deus falar sobre o Apocalipse, o último livro da Bíblia, sobre o fim da história da humanidade, ele tem uma carta antes, que é a carta de Judas, que eu até brinco dizendo que não é nem uma carta, é um bilhete. Tem só um capítulo. Que lá fala, querido, extremamente sobre comportamento. Essa carta de Judas mostra ali como uma pessoa deve se posicionar. Começa os primeiros versículos, até o versículo 3, dizendo, olha, graças ao nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, tal. Ele mostra que nós precisamos ter comunhão com Deus. E quando chega do versículo 6 em diante, ele vai mostrando todas as consequências de alguém que se afasta de Deus. E, por fim, depois vem o Apocalipse mostrando qual é o juízo. Uma pessoa que vive na reserva, na autossuficiência, essa carta de Judas chama ele de pastor de si mesmo. Pastor de si mesmo. Vou ler o texto para você. Judas capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim, estes homens, esses que são autossuficientes, esses que vivem na reserva, são como rochas submersas em suas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, são pastores de si mesmos que se apacentam, nuvem sem água impelida pelo vento, árvore em plena estação de fruto, todavia desprovido de frutos, duplamente mortas e desarraigadas. São como ondas bravias do mar, que espumam na sua sujidade, são estrelas errantes, para as quais tem sido guardado a negritude das trevas para sempre. Vamos dar uma interpretada nesse texto? O texto diz que essas pessoas autossuficientes, elas vivem como pastor de si mesmo. São aquelas pessoas que têm dificuldade de obedecer qualquer nível de autoridade. Não precisa ser uma autoridade espiritual. Às vezes ela tem a dificuldade de obedecer às primeiras autoridades da sua vida, que são pai e mãe. As primeiras autoridades que vêm sobre a sua vida, pessoas que têm dificuldade de obedecer até os seus patrões. E aí, quando se fala no contexto espiritual, muito mais dificuldade de ter uma liderança sobre a sua vida. A Bíblia diz que essas pessoas são como rocha submersa. Quem aqui já foi na praia que dentro da água tinha algumas pedras? Uma praia, um rio e tudo mais. Aí você entra e você tenta se movimentar. O que acontece quando você se depara com uma pedra que está lá submersa? No mínimo vai arrebentar a cabeça do dedo. Não é isso? Você mesmo percebe, você chutou. Até porque você vai movimentando a perna com força dentro da água, né? Para poder se locomover. Uma pedra submersa, querido, vai atrapalhar a tua jornada. É gente que só atrapalha a tua jornada. E, em vez de te ajudar, te machuca. É gente, querido, que vai sempre te colocar perigo na tua estrada. Gente autossuficiente sempre vai colocar perigo na sua estrada, vai atrapalhar o teu caminho. Gente autossuficiente, a Bíblia diz que é como nuvem sem água. O que significa uma nuvem sem água? Juntou aquelas nuvens, ficou escura, você pensa o quê? Vai chover? Aí bate o vento e espalha. O que fez? Ela frustrou a tua expectativa. Gente autossuficiente que bate no peito e diz que sabe tudo, querido, cuidado, não espere nada delas, porque vai frustrar a tua expectativa. Você vai esperar tanto quando é na hora de vir não sai com nada. Porque gente autossuficiente é muito comum fazer aquela expectativa e frustrar, não sair com nada. São árvores sem frutos, querido, árvores sem frutos. Querido, se tem uma condição para você saber que uma pessoa é capaz, é pelos frutos. É pelos frutos. Sabe o que eu acho interessante? O indivíduo, ele chega com o outro e diz assim, cara, se você abrir um negócio assim, 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 você vai ficar rico. Aí você pergunta para ele, você já abriu o seu? Que resultados você tem nessa área? Às vezes o cara está dando palpite numa área que ele nem trabalha.
E o que eu acho mais impressionante é que tem gente que dá ouvido para esse tipo de gente. Como é que você vai ouvir alguém, querido, que não tem fruto, que não tem resultado, que sabe falar mal da vida dos outros, que sabe botar defeito em tudo, mas que não tem resultados? Por quê? Porque vive na reserva, só o suficiente. A Bíblia diz que esse tipo de gente é duplamente morta. É o que nós podemos dizer que é um zumbi do tempo atual. São como ondas bravias, ondas no mar. O que é que uma onda bravia vem? Ela vem, uou, aquele barulho vai embora. É gente que faz muito barulho e não tem resultado, não tem realização. A Bíblia diz que são como estrela errante, não sabe para onde está indo, e completa o versículo dizendo que mal essas pessoas sabem que estão caminhando para as trevas eternas. Então, querido, saia da reserva. Não queira ser autossuficiente. Se tem uma coisa que Deus ama, é quem depende dele, dependência de Deus. O homem, quando busca a sua autossuficiência, a sua independência de Deus, ele está andando na reserva, ele está correndo perigo, menos que ele perceba, ele vai entrar em pane em alguma área da sua vida. Por isso o Senhor nos chama para aprender dele, que é manso, humilde de coração, e vai trazer descanso para a sua alma. Quem tem plenitude tem descanso na alma, meu irmão. Quem tem plenitude, querido, está realizado naquela área ali, ele tem descanso, ele está sossegado naquela área. Então deu um convite do Senhor para nós. E que convite é esse? Saia da reserva e venha para a plenitude. E esse convite está em Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. Efésios 3, 17 a 19 tem esse convite para nós sairmos dessa vida da reserva, essa vida autossuficiente, essa vida que coloca-nos em risco para uma vida de plenitude, que é o projeto de Deus. Diz assim o texto: e que Cristo habite no meio da fé em vossos corações. Cristo tem que habitar onde, querido? No nosso coração, a fim de que sejais arraigado, plantado no fundamento do amor. Vos seja possível, em união com todos os santos, ou seja, viver em unidade, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da fraternidade, da convivência com pessoas, de ajudar o próximo. E assim, olha o que o texto está dizendo. Vou parar aqui para você entender o texto. Coloque Cristo para habitar no seu coração, porque na hora que Cristo estiver habitando no seu coração, suas raízes vão ser plantadas no amor de Deus. Ou seja, pela raiz entra o quê? Entra os nutrientes. Quando você coloca Cristo no seu coração, as suas raízes estão plantadas no amor de Deus, você começa a ter nutriente, você começa a ter combustível, você começa a ser cheio, justamente para você sair da reserva. E aí você vai entender, querido, que a plenitude de Deus, a largura, a profundidade, a altura do que Deus tem para você, que é tão grande que você vai poder desenvolver fraternidade. Deus quer que você tenha plenitude, querido, para preencher as áreas da sua vida e ainda tenha sobra para abençoar outros. Isso não é só financeiro, querido, porque quando você tem plenitude emocional, você pode ajudar alguém que está lá no fundo do poço. Quando você tem plenitude na sua família, você pode ajudar uma família que está sendo destruída. Quando você tem plenitude na sua saúde, você pode mostrar com os seus bons resultados que alguém também pode mudar o seu comportamento de vida. E aí vem o versículo 19. E assim, tendo Cristo no coração, arraigado no amor de Deus, expandindo para ter plenitude, entendendo o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Aqui já tem um detalhe interessante. Você quer experimentar a profundidade do amor de Deus, sim ou não? Então, querido, saiba que vai ultrapassar teu conhecimento. A gente precisa abrir mão do que acha que sabe sobre Deus. Se entregar para ser surpreendido pelas muitas faces do amor de Deus nas nossas vidas. E assim, entendendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchido de todo o quê?
Preenchido do quê, querido? Da plenitude de Deus. Olha o que o Senhor está falando na palavra para nós. Ele está dizendo assim, olha, se você colocar Cristo no seu coração, se você quebrar os teus conceitos e preconceitos, se arraigar no amor de Deus, começar a receber nutrientes deste amor de Deus. E aonde eu encontro esse amor de Deus, querido? Começa na palavra. Você vai começando a ter nutrientes, combustível, que você vai sair dessa vida de reserva e vai experimentar ser preenchido da plenitude de Deus na sua vida. Porque eu falei no começo dessa palavra, é o projeto original de Deus para mim e para você, plenitude. Tem que sair da reserva para alcançar a plenitude. O Salmo 16, o versículo 11, diz assim, tu me farás, Senhor, ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e diante da tua destra, delícias perpétuas. Veja bem, quando nós pegamos e colocamos Cristo no nosso coração de verdade, arraigamos no amor de Deus, começamos a receber nutrientes desse amor de Deus, nós começamos a andar por caminhos na vida, em que a presença do Senhor nos faz pleno. No dia difícil, no dia mau, nós estamos firmes, seguros, não queremos desistir. Não tem razão para desistir. Tem alegria, porque sabe que não está perdido, que o Senhor está conosco, Ele vai agir. Agora, querida, a grande chave, se você não entendeu, eu vou dar esse código para você. Só há plenitude na presença de Deus. Quem foi que fez o plano original que o homem tivesse plenitude? Deus. Dá para ter plenitude fora de Deus que inventou essa história? Não tem. Agora, quando eu vejo aquele texto lá de Efésios, que eu coloco Cristo no meu coração, me fico arraigado nele, eu começo a sair da reserva e começo a alcançar a plenitude. Por quê? Porque eu me aproximo do Senhor, eu entro na presença do Senhor. Só existe plenitude na presença de Deus. Porque fora da presença de Deus, lembra lá da roda da vida? Eu posso pegar uma área da minha vida e chegar a 100%. Mas se eu estou fora da presença de Deus, do outro lado, a espiritualidade e a fé está zerada. Não, mas eu tenho fé. Longe de Deus? A Bíblia diz que tem que estar arraigado, com a raiz plantada nele. Porque quando nós começamos a estar com as raízes plantadas no Senhor, Ele começa a nos dar plenitude, querido. Por quê? Porque Ele começa a trabalhar cada uma das áreas da nossa vida. Não é só a área espiritual, não é só a área da fé. Ele começa a trabalhar nas suas emoções. Ele começa a trabalhar abrindo portas para você na sua área financeira. Ele começa a te capacitar para você desenvolver melhor o teu trabalho. Ele começa a te dar plenitude nos relacionamentos. Em vez de você, quando você tem plenitude de Deus na vida, você não fica atrás de pessoas para sugar delas, sugar amor, sugar atenção, sugar... Não, quando você tem plenitude, você tem, como diz aqui, transbordando para derramar para elas. Você não fica procurando gente para você se sentir querido e amado. Não, o transbordar de Deus na sua vida já vai atrair gente. Por quê? Porque esse é o resultado de ter plenitude de Deus. E a plenitude só vem na presença de Deus. Eu quero, querido, chegar ao final dessa palavra te dando o exemplo de um homem que quando ele esteve junto com Deus, ele viu extrema plenitude, mas no dia que ele inventou de se afastar, a vida dele acabou na reserva. Um homem conhecidíssimo na Bíblia, chamado Salomão. Quando eu falo sobre Salomão, o que é que vem primeiro na sua cabeça? Sabedoria. Sim, a Bíblia diz que esse homem foi o rei mais sábio da terra. Então sabe que um dia chegaram lá duas mães com uma criança dizendo as duas que era mãe. Naquele tempo não tinha DNA, como é que resolve? Ele pediu uma espada, segurou a criança pela perna e disse assim, eu vou cortar e vou dar uma banda para cada um. A mãe verdadeira, não mata não, entrega para ela. Eu prefiro ver ele vivo lá com ela do que morto. Aí disse, opa, aqui já descobri quem é a mãe correta. A sua sabedoria era tão grande que os reis vinham de muitos lugares da terra para visitá-los.
A rainha de Candace, que hoje é lá na região da Etiópia, atravessou todo aquele deserto do Saara, entrou lá para o Oriente Médio, dias andando no deserto para ir ouvir daquele homem palavras de sabedoria. Não só isso, um homem extremamente rico. Extremamente rico. Você sabe qual era o salário de Salomão, segundo a Bíblia? 666 talentos de ouro por mês. Querido, 666 talentos de ouro vai dar mais de 1 tonelada de ouro. Era a base do ganho dele mensal. Ele era tão rico que quando essa rainha de Candace foi lá, ela levou 1.150 quilos de ouro e deu de presente para ele, para ouvir as sabedorias. Na hora de ir embora, ele pegou e disse assim: eu vou dar um presente para a senhora. Ele deu 2,3 kg para ela, ou seja, o dobro do que ele tinha recebido de ouro, ele deu para ela. Tamanha era a riqueza desse homem. Um homem de muita riqueza, de muita sabedoria. Mas por que esse homem alcançou tanta riqueza e sabedoria? O reino dele vivia em paz. Salomão foi o único rei de Israel que não precisou ir para uma guerra, meu irmão. A autoridade que ele tinha era tão grande que as pessoas olhavam para ele e temiam. Diziam assim: a gente não tem nem como lutar contra esse cara. Ele é tão inteligente que se a gente for lá, a gente vai se desgraçar antes de chegar lá. Por quê? Como começou a história desse homem? Jovem, herda o trono de Israel de um ícone chamado Davi, seu pai. E a primeira coisa que ele percebeu, olha o oposto da autossuficiência: como eu poderei governar um reino desse como meu pai governou? Ele começou muito bem, que ele não bateu no peito e disse assim: eu sou o reizinho agora, sou eu que mando aqui. Não, ele começou perguntando: como é que eu vou fazer para chegar pelo menos aos pés do meu pai? E aí ele foi buscar sabedoria onde? Na presença de Deus. E quando ele foi buscar sabedoria na presença de Deus, ele achou plenitude. Porque Deus disse assim: olha, pelo fato de você não ter pedido riqueza nem destruição dos teus amigos, eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar paz, vou te dar vitória sobre os seus inimigos, vou te dar saúde, vou te dar família. Deu tudo. Porque eu já falei para você, só se alcança a plenitude buscando aonde? Qual é a fonte? Deus. Salomão foi buscar em Deus e alcançou plenitude. A plenitude foi tão grande na vida dele que ele realizou o maior sonho da nação que ele governava. Qual? Construir um templo para adorarem a Deus. E construir um templo, querido, tão simplesinho que dá até nojo. As paredes eram pintadas de ouro. A igreja de Salomão, a parede não era preta, era dourada, porque era de ouro. Pintada de ouro. Há um tempo atrás, um estudioso americano fez uma pesquisa e tentou colocar, isso há uns 10 anos atrás, em valores atuais. Ele disse que para construir um templo igual ao de Salomão, se gastaria 86 bilhões de dólares. Muita grana. Mas construiu assim, facinho. Porque o cara tinha plenitude. Até o sonho da nação, o sonho de outras pessoas ele realizava. Esse homem, querido, tudo certo. Enquanto ele estava em plenitude, ele escreveu o livro de Cantares. Um poema, sem contar que intelectualmente o cara era muito inteligente. Um poeta de excelência. Escreve o livro de Cantares. A profundidade do livro de Cantares é tão grande que é um dos livros mais difíceis de interpretar na Bíblia. E quem não tem conhecimento bíblico, quando abre o livro de Cantares assim e lê, sangue de Jesus. Até fecha, porque não entende. Mas foi um livro, além de poético, ele é profético, porque ele fala do relacionamento de Deus com a igreja. No auge da sua plenitude de sabedoria, ele escreveu o livro de Provérbios. 31 provérbios. É um livro, querido, que dá para você ler um capítulo por dia. E tem instruções para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida, se você quiser instrução, leia no livro de Provérbios que tem. Mas chegou uma hora que ele foi laçado por este problema chamado autossuficiência. Ele sai da presença de Deus e diz assim: agora eu vou resolver do meu jeito. Enquanto ele dependia de Deus, ele não teve uma guerra, não teve um problema. Só que agora ele sai da presença de Deus e diz assim: sabe de uma coisa?
eu vou começar a casar com as princesas dos outros reinos, que aí eu mantenho aliança de paz com todo mundo. Está tudo certo. E aí ele começa a arranjar um sério problema. Diz a Bíblia que ele arranjou 300 mulheres e 700 concubinas. Põe a mão nas minhas palavras, não estou dizendo que as mulheres foram os problemas. O problema foi ele se separar de Deus e buscar outro caminho. E agora, para agradar essas mulheres, elas vinham do seu paganismo, traziam os seus deuses, e ele, como sabia construir templo, já tinha construído um mega templo para Deus, começou a construir uns templozinhos para os demôniozinhos das mulheres. Põe a mão nas minhas palavras, não estou dizendo que as mulheres eram endemoniadas, estou dizendo que os ídolos que elas traziam é que possuíam demônios. E agora ele se afasta de Deus. Ele se afasta de Deus e começa a viver na reserva. E a prova maior que esse homem saiu da plenitude para a reserva é que ele escreve o terceiro livro dele na Bíblia, o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes tem 3 pregações, porque a palavra Eclesiastes significa pregador. Tem 3 sermões, 3 mensagens. E sabe como é que ele conclui as 3? Nesta vida só resta comer, beber e viver bem com a família. Porque o resto tudo é vaidade. É correr atrás do tempo, é correr atrás do sol. Como é que esse homem começa a vida tão bem, dando tanta instrução para os outros, ensinando tanto para os outros, e termina a vida dizendo assim, a vida não faz sentido, tudo é vaidade. Porque ele saiu da plenitude para viver na reserva. Ele saiu da comunhão com Deus, que é onde você tem sabedoria para viver na autossuficiência. E aí ele começou a viver na reserva. Termina os seus dias na reserva, se reclamando da vida, dizendo que a vida não tinha sentido. Ainda bem que nos últimos versículos lá de Eclesiastes, mostra ali um fio de arrependimento, que pode, eu faço desejo no meu coração, que ali seja uma confissão de alguém que se arrependeu para alcançar a salvação, senão corre o risco de não ter sido salvo. Um homem que começou muito bem, sendo um marco na história bíblica, enquanto buscava sabedoria, enquanto buscava a presença de Deus, enquanto não saía da presença de Deus. Querido, enquanto ele buscou a presença de Deus se manifestou de uma forma tão tremenda, que no dia que ele inaugurou o templo, a nuvem da glória da presença de Deus entrou tão forte naquele lugar, querido, que as pessoas não queriam sair de dentro do templo. Mas quando ele entrou na autossuficiência, que ele resolveu viver na reserva, nós podemos observar no contexto bíblico, que quase ele morre só, sem ninguém. Porque gente na reserva, querido, o que é que acontece naturalmente quando um carro entra na reserva? O motorista faz, glória a Deus, o carro entrou na reserva. É assim? Qual é a tendência natural quando um veículo entra na reserva e nós fazermos? Reclamarmos, ficarmos tristes, aborrecer. Os mais desviados até xinga. A culpa não é do carro, querido, a culpa é sua que não abasteceu. Assim Salomão termina os seus dias um homem amargo, porque ele saiu da plenitude para viver na reserva. Gente que vive na reserva, vive reclamando, vive murmurando, vive amargo. Mas quando ele está na plenitude, querido, até no dia mau, ele tem uma resposta de vida. Até no dia mau, ele tem uma palavra de esperança. Quando você vive na plenitude, querido, pode vir as lutas que vier. Aí a gente vê o oposto. Um homem que enfrentou o dia mau, debaixo de muita angústia, de muita dor, mas que vivia em plenitude, chamado Jó. Olha a diferença. Passou o seu dia mau, passou os seus dias de dificuldade, mas ele não negou a Deus, ele não abriu mão de Deus, ele não blasfemou contra Deus, ele não abriu sua boca para reclamar de Deus, porque era um homem que estava na presença de Deus. E quando ele estava na presença de Deus, querido, veio os ladrões e levaram suas riquezas, vieram a morte, levou os seus filhos.
veio as enfermidades, levou a sua saúde, mas era um homem que não saía da presença de Deus. E como ele não saiu da presença de Deus, ao contrário de Salomão, como é que acabam os seus dias? É só você ler, querido, o capítulo 42 do livro de Jó. O Senhor virou a sua sorte, mudou o seu cativeiro, e tudo que ele perdeu veio 3 vezes mais. Só os filhos que Deus não deu 3 vezes mais. Que era o 7 no começo, depois deu só 3 filhas, mas também eram as 3 mais bonitas do Oriente, né? O velho, depois de tudo que passou, com 3 filhas bonitas, ia dar muita dor de cabeça. Chega, porque senão vai estragar. Mas o homem, querido, que não abriu mão da presença de Deus, terminou os seus dias dizendo: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos conseguem vê-lo. O homem terminou seus dias em plenitude. O detalhe não é como nós começamos, é como nós terminamos. Salomão começou em plenitude, terminou na reserva. Jó passou por dias maus que queriam levar ele para a reserva, mas ele não ficou na reserva. Por quê? Porque ele não saiu da presença de Deus, ele não abriu mão da presença de Deus, ele não soltou da presença de Deus. Ele poderia até dizer, querido, não está escrito, mas ele poderia dizer: Deus, por mais que o Senhor me abandone, mas eu não abandono o Senhor. Não está escrito isso, eu estou fazendo apenas uma metáfora. Ele não abriu mão de Deus em nenhuma hipótese da presença de Deus. Mas sabe qual é o problema que nós vivemos como igreja nesse século 21? Sabe por que é que tem muito cristão dentro da igreja vivendo na reserva, dizendo assim: pastor, mas eu sou fiel a Deus, eu venho na igreja, eu ando, mas a minha vida, pastor, do jeito que o senhor falou, está toda na reserva. Sabe por quê? Porque nós queremos o poder de Deus e dispensamos a presença. Vou repetir: tem muita gente que vive na reserva dentro de uma igreja, porque só busca o poder de Deus, não busca a presença de Deus. E qual é a diferença? Eu vou lhe dar um exemplo na Bíblia para ficar mais fácil. Quando o povo saiu do deserto, do Egito, que eles estavam no deserto, que pecaram contra Deus fazendo um bezerro de ouro, Deus chega com Moisés e diz assim: Moisés, a partir de hoje, a minha presença não vai mais com vocês. Eu vou mandar um anjo, poder. Esse anjo vai na frente, ele vai abrir caminhos, ele vai vencer os inimigos, esse anjo vai ter poder e autoridade e vai levar vocês. Mas eu não vou mais com vocês. O que foi que Moisés disse? Se o Senhor não for conosco, não tire meu pé desse lugar. Moisés não queria o poder, ele queria a presença de Deus. O que vão dizer as nações, Senhor? Quando você está na presença de Deus, você tem liberdade, você tem intimidade. Quem vive na reserva, querido, só querendo o poder de Deus, tem até medo de Deus, tem até medo de falar com Deus. Quem vive na presença de Deus tem intimidade com Ele. Olha a intimidade de Moisés, ele diz assim: o que vão dizer, Senhor, as nações do Senhor? Fala para mim. Que o Senhor tirou o seu povo para matar no deserto? É isso que vão dizer do Senhor? Eu estou desconhecendo o Senhor, esse não é o seu caráter. Era isso que ele queria dizer para Deus. E Deus olha e diz assim: como é que é, Moisés? É isso que o Senhor viu mesmo. Se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. Porque ele entendeu, querido, que ele só venceria o deserto com a presença de Deus. Com o poder não se vence. Poder tem limite, presença é ilimitada. Você depender de poder de Deus, querido, é jogar na sorte se vai dar certo ou não. Viver na presença de Deus é a certeza absoluta que Ele não falha, que Ele estará presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele não vai falhar, que Ele vai estar presente, que Ele vai estar na frente abrindo o caminho. E hoje em dia, querido, quando nós fazemos isso, que nos apresentamos diante de Deus porque queremos só o resultado, só o poder, só que Deus faça milagres, só que Deus resolva nossos problemas, só que Deus nos socorra na reserva. A gente está querendo Deus como se fosse o caminhão do guincho. Vem aqui, me socorre, me ajuda aqui, agora, tá bom, agora está resolvido, não preciso mais de você. É assim que a gente faz o caminhão do guincho. Agora, quem tem presença, não. O tempo todo está abastecido. O tempo todo está de tanque cheio. O tempo todo está em plenitude. Vem o dia mau, mas está em plenitude.
Vem a dificuldade, continue em plenitude. Tem perda, dificuldade, mas continue em plenitude. A sua fé não é roubada. A graça de Deus na sua vida não é roubada. E aí Ele começa a dar plenitude em todas as áreas da sua vida. Ele cura as tuas enfermidades físicas e emocionais. Ele restaura a tua saúde. Ele restaura a tua sorte. Ele abre porta. Ele prospera. Ele faz você ter mais comunhão com Ele. E você começa a dizer que enquanto tiver muita gente reclamando, você está dizendo assim: mas eu posso saltar de alegria e dizer: o meu Redentor vive. Essa é a diferença de não viver na reserva e viver em plenitude. Hoje eu quero chamar você, querido, para sair da reserva. Qual área da sua vida que você está em reserva? Qual área da sua vida que você está dizendo: tal. E a chave é uma só, para todas as áreas da sua vida. Se você quer ter plenitude, alcançar que todas as áreas da sua vida cheguem em plenitude, só tem uma fonte: a presença de Deus. A presença de Deus. Se você buscar poder, pastor, é errado buscar poder de Deus? Não, querido, você pode buscar o que você quiser de poder, mas o poder tem que vir em segundo plano. Primeiro é a presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, você nem precisa buscar poder, já vem embutido no pacote. Quando você está na presença de Deus, até o enxugar das tuas lágrimas já está embutido no pacote. A redenção dentro de você já está embutida no pacote. E os dias de celebração serão uma marca na tua vida, em nome de Jesus. Fique em pé, eu quero orar por você. Como eu sinto a presença de Deus neste lugar. Há uma presença de Deus neste lugar, querido, e hoje é o dia de nós sairmos da reserva e mergulhar nessa presença. Hoje é o dia de sairmos dessa reserva na nossa vida e dizer assim: olha, chega de sofrer nessa área da vida, eu vou me aproximar da presença de Deus. E na presença de Deus, querido, só tem uma porta para chegar na presença de Deus: é intimidade. Tem que procurar o Senhor todo dia, não é só no dia da aflição, não é só no dia da angústia, não é só no dia que falta combustível, não é só no dia que deu pane, não, meu irmão. É buscar com antecedência o Senhor. Entrar na presença de Deus, ter intimidade, é como todo dia, querido, e abastecer. Começar um dia com um devocional, começar um dia falando com o Senhor, começar um dia se rendendo, contando os teus planos para Ele. A gente faz tantos planos e conta para os outros, querido. Quantas vezes você já contou seus planos para Deus? Querido, a gente precisa ter uma intimidade com Deus, que os outros acharem que a gente é louco. De você pegar o seu plano, colocar assim no papel, sentar na sua mesa e dizer assim: Senhor, senta aqui na mesa comigo. Vamos discutir aqui. Pastor, isso é coisa de louco. Não, querida, é de gente que tem presença de Deus. Quem tem presença de Deus, querido, conversa com Ele. Quem tem presença com Ele vai se aproximando. Mas pastor, isso eu acho tão distante, tão difícil para mim. Estou começando agora na caminhada. Calma. É um passo de cada vez. Mas tem que ter um alvo. Tem que alcançar um alvo. E o alvo é, a partir de hoje, chegar e dizer assim: Senhor, não tira de mim o teu Espírito, não me afaste da tua presença. Salomão começou na presença, porque ele viu o exemplo do pai dele, mas depois na autossuficiência ele se afastou. Davi era um homem que mesmo quando pecava, errava, dizia: Senhor, pode tirar tudo de mim, pode tirar a coroa, pode tirar o palácio, pode tirar o dinheiro, pode tirar tudo, mas não tira o teu Espírito e não tira a tua presença de mim. É só ler o Salmo 51. Por que esse homem é um dos maiores ícones da Bíblia? Depois de Jesus é o homem mais citado na Bíblia. Porque, querido, ele entendeu tanto da presença de Deus, que ele abria mão de tudo pela presença de Deus. Hoje eu quero dizer para você: Deus te ama tanto, que Ele não quer que você viva na reserva. Ele quer que você viva em plenitude. Por isso hoje Ele veio se revelar a você e dizer assim: deixa que a minha presença invada a sua vida. Deixa que a minha presença envolva a sua vida por dentro e por fora. Deixa que a minha presença seja o tesouro mais desejável do teu coração. Deixa que a minha presença seja a marca que vai te conduzir. Deixa que a minha presença seja a bússola no teu caminho, seja o teu GPS.
Deixe que a minha presença seja a porta do recurso que tu precisa. Que a minha presença na sua vida seja a harmonia do teu lar e da tua casa. Leve a presença de Deus para a sua casa, meu irmão. Faça da sua casa um ambiente de adoração ao Senhor. Reúna na sua casa, sua família. Orem. Coloca louvor para tocar dentro da sua casa. Atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Às vezes nós passamos 3, 4 horas na frente de um celular e dizemos assim, nem vi o tempo passar. Mas se tratando da presença de Deus, a gente acha que é tão difícil passar 10 minutos na presença de Deus. Parece que o tempo não passa. Sabe por que muitas vezes nós entramos na presença de Deus e parece que o tempo não passa? Porque Deus não vive no tempo, Ele vive na eternidade. É outra dimensão, é uma história para a gente conversar no outro dia. Mas hoje, se você quer sair da reserva, faça uma oração só. Não apresente a sua reserva para Deus e diga assim, Senhor, eu estou com reserva aqui, olha, está difícil na finança, está difícil no relacionamento, está difícil na família, está difícil no dinheiro, está difícil, Senhor, no trabalho, está difícil, Senhor, com os amigos, está difícil no casamento. Querida, seja reserva, Deus sabe. Ele está dizendo para você, ei, problema eu já sei, quero saber se você quer a solução. E a solução é a presença do Senhor. Se você quer, faça você sua oração agora e diga para Ele o tanto que você quer a sua presença. Senhor, eu quero ter um impacto com a tua presença. Assim como Salomão começou bem, e eu não quero começar bem e terminar mal, eu quero entrar na plenitude, mas eu quero pegar a parte boa que Salomão fez, que foi uma oração dizendo assim, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de sabedoria para governar a minha vida. Eu preciso de sabedoria para saber andar, eu preciso da tua presença. Faça como Moisés, Senhor, se a tua presença não for conosco, não me tire deste lugar. Faça a sua oração hoje como Davi, Senhor, não tire de mim o teu espírito, nem me tire da tua presença. Porque é só a presença do Senhor que vai te tirar da reserva. Você pode fazer essa oração, faça nessa hora em nome de Jesus. Faça com liberdade, busque mesmo com ansiedade a presença do Senhor, como alguém que quer sair da reserva da vida, clame mesmo e diga, Senhor, eu quero hoje um batismo da tua presença, ser cheio da tua presença, ser tocado em tua presença, Senhor, até a tristeza salta de alegria, em tua presença, Senhor, a vida, em tua presença, Senhor, a restauração. Busque com intensidade, abra sua boca e busque com intensidade essa presença do Senhor na sua vida, aleluia. Precisamos de ti, Senhor. Faz algo novo, Senhor, em mim, em nossas vidas, neste lugar. Nosso prazer te conhecer. Sim, Senhor, hoje declaro nosso desejo é este. Abrimos nossos corações para que os medos possam ir embora. O teu toque é tudo que eu quero. Sim, Senhor, queremos a tua presença. És o fogo do dia, És tudo que precisamos, e da noite Senhor. a brisa, o sopro em meu ser, Oh, Senhor, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração Queremos mais, queremos mais, queremos mais, mais de ti. Faz algo novo em nós, Senhor. Me entrega
nosso coração a Ti. Vem, vem, Senhor. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu abro o coração, eu me abro a Ti. Eu me abro a Ti, eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer. Jesus, abre a Ti meu coração, os meus medos fugirão. O Teu toque é Que hoje neste lugar, querido, você entenda que existe um projeto original tremendo de Deus para as nossas vidas. Plenitude. Só há um caminho para alcançar na presença de Deus. A estratégia do inferno sempre é que você viva na reserva, porque isso suga as suas últimas energias, suga o que ainda tem de restante dentro de você, te afasta do Senhor, até te levar a uma pane, a consequências desastrosas. Mas se hoje você entender esta palavra, Deus vai mudar a tua vida e a tua história. Você não vai viver mais na reserva, você vai experimentar o que é plenitude do eterno e vai ter uma nova história com Ele. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Jesus nos ensinou isso: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça,
e as demais coisas serão acrescentadas. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Busque essa plenitude e haverá uma nova história na tua vida e no teu coração, em nome de Jesus. Debaixo desses céus, nós vamos encerrar esse tempo, vamos para nossas casas. Terça-feira eu aguardo você que passou no encontro para estar aqui conosco. Quinta-feira, venha, nós estamos tendo um tempo muito precioso aqui sobre encontro com o Espírito Santo. Venha, venha aumentar esse nível de presença, tendo um encontro com o Espírito Santo. E no próximo domingo estaremos aqui cercando a mesa do Senhor, participando da ceia do Senhor. Venha, não perca um só tempo de estar na presença do Senhor. Durante a semana nós estamos tendo células. Participe de uma célula. Faça parte do tempo lá de aprendizado, um tempo de orar junto com os irmãos. Aumente, saia da reserva, querido, nessa área de relacionamento, na área espiritual, saia da reserva, saia do isolamento, saia da autossuficiência. Pastor, eu não tenho tempo. Você não está tendo tempo, sabe por quê? Porque você está tão na reserva, que tem tantas coisas para resolver, que não está tendo tempo para Deus. Mas priorize o Senhor nos próximos dias, para você vai ver que a plenitude de Deus vai te levar a sair da reserva em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê shalom, te dê paz, e todos quantos sairão daqui decididos não viver mais na reserva, mas buscar a presença de Deus, para experimentar viver em plenitude, diga numa só voz, amém. Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória e conquista em nome de Jesus. Abre os meus sentidos.